Eu disse 6 palavras em voz alta, que nenhum centurião romano devia dizer, sem planejar, na frente dos meus homens. Eu estava lá para executar uma sentença, e eu executei. Mas quando cheguei perto o suficiente para confirmar a morte, o que saiu daquele corpo, sangue e água separados nessa ordem, é estudado por médicos 2000 anos depois como a observação post-mortem mais clinicamente precisa já registrada no mundo antigo. Nenhum escritor do século I tinha vocabulário para fabricar esse detalhe. 23 anos de serviço. Centenas de execuções, centenas de relatórios. O único que não consegui terminar foi o daquela tarde. A voz que você está ouvindo foi reconstruída. Sou uma interpretação dramática gerada por inteligência artificial, baseada em fontes bíblicas e históricas documentadas. Mas o que estou prestes a te contar, aconteceu. Você já teve um momento que não coube em nenhuma explicação e que você arquivou porque não havia onde colocar? Me conta nos comentários. O chão se moveu sob meus pés. Eu já estive em batalhas onde a terra tremia com o peso da cavalaria. Senti máquinas de cerco vibrar através das pedras das muralhas. Mas isso era diferente. Não eram cavalos, não eram máquinas. O chão se moveu como se algo lá embaixo tivesse inspirado fundo e por fim deixado o ar sair. Um único colapso lento, como quando alguém que segurou demais finalmente não aguenta mais. Eu olhei para cima. O homem já estava morto. O céu voltava devagar, como uma mão sendo retirada do rosto do sol. 3 horas de escuridão. 3 horas, no meio do dia, sem eclipse possível, porque a lua estava cheia naquela semana. E agora a luz retornando naquela cor estranha de amarelo que precede as tempestades que nunca chegam. O ar estava parado, quente e fechado como dentro de um forno sem chama. Meus homens estavam em silêncio, todos os 4. Ninguém falou. Um deles segurava a lança com as 2 mãos. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. A voz que você está ouvindo não é exatamente a minha. 2000 anos separam aquele momento do seu. O que chegou até você é uma reconstrução, uma tentativa de dar forma ao que alguém como eu poderia ter carregado por dentro. Os fatos estão documentados. Os evangelhos registraram o que aconteceu naquela colina, mas o interior do meu peito, o que aquela tarde fez com a pessoa que eu era, isso é interpretação. Guarda isso enquanto escuta. Agora, deixa eu te contar o que eu vi. Meu nome é Gaio, servi ao exército de Roma por 23 anos. Supervisionei mais execuções do que consigo contar. Ouvi todos os sons que um corpo humano faz quando decide que não tem mais resistência. O último esforço de respiração, que é também o primeiro silêncio. O peso diferente do corpo quando vai. Achei que havia parado de sentir essas coisas faz muito tempo. Estava errado. Entrei para as legiões aos 17 anos. Meu pai foi soldado. O pai do meu pai também. Não escolhi essa vida da maneira que um homem escolhe um ofício. Nasci dentro dela como um rio nasce dentro do seu leito. Ele corre naquela direção porque não há outro canal disponível. Roma era o mundo era Roma, e eu era parte da máquina que mantinha esse mundo de pé. Quando cheguei à Judéia, já tinha 20 anos de serviço. Tinha lutado em 3 províncias. Tinha visto sangue suficiente para várias vidas. E havia aprendido a coisa que todo soldado aprende eventualmente, que a única forma de continuar fazendo o que fazemos é parar de olhar para os rostos. Você para de olhar para os rostos. O condenado para de ser um homem e começa a ser uma tarefa. A cruz é uma ferramenta. Os pregos são materiais. O martelo é um instrumento que você usou tantas vezes que o braço se move sem a permissão da mente. Isso não é crueldade. Quero que você entenda isso. Não é sadismo. É algo pior. É rotina. Uma crueldade que você precisa escolher ainda está conectada a algo humano. Uma crueldade que se tornou administrativa, que perdeu até o peso de uma decisão. Isso é outra coisa inteiramente. Isso é o que 20 anos fazem com um homem, devagar, sem que ele perceba. Eu era bom na espera. Havia aprendido a me esvaziar durante aquelas horas. Você fica de pé com a lança e olha para o horizonte, e se torna, por aquele tempo, nada mais do que um poste fincado no chão. Você não ouve os sons, você não sente o cheiro, você não olha para o rosto, você não olha para o rosto. Essa era a regra que eu havia criado para mim mesmo no 3º ou 4º ano de serviço. Uma regra privada, fora de qualquer manual, porque eu havia olhado para os rostos no começo, e isso me custou o sono. E um soldado que não consegue dormir é um soldado que comete erros. Então fechei aquela porta, nunca mais a abri. Era isso que já estava quebrado em mim antes daquela sexta-feira. Não crueldade, não maldade. Algo mais silencioso e muito mais perigoso. A certeza absoluta de que se Roma havia colocado um homem naquela cruz, Roma estava certa. Que a lei e a espada eram a mesma coisa. Que justiça e poder ocupavam o mesmo espaço, sólido e eterno como mármore. Eu havia construído minha vida inteira sobre esse alicerce, e por 20 anos ele não havia rachado. Eu estava prestes a descobrir o que acontece quando o alicerce encontra algo que não consegue sustentar. Trouxeram-no pelo portão da cidade de manhã. Era cedo, mas o sol já queimava. Abril na Judéia não perdoa. A poeira da estrada subia com cada passo da procissão. O ar cheirava a suor
de multidão. Para os vendedores à beira do caminho, era mais uma execução de Páscoa, mais um perturbador sendo removido antes que a festa complicasse. Eu havia visto centenas de condenados caminhar por aquela estrada. A maioria chorava. Alguns lutavam até os soldados terem que arrastá-los. Alguns amaldiçoavam César, os guardas, as próprias mães que os tinham trazido ao mundo que agora ia terminá-los. Um homem, anos antes, riu o caminho inteiro. Nunca entendi aquele homem. Este estava em silêncio. Não o silêncio de quem aceitou a morte. Eu conheço esse silêncio. Ele tem uma qualidade específica, uma deflação para dentro, um encolhimento que você vê nos ombros e no olhar. Era outra coisa. Era um silêncio que ocupava espaço. Um silêncio do qual eu me tornei consciente da mesma forma que você se torna consciente da ausência de vento quando o vento para. Ele havia sido flagelado. Nós tínhamos feito o trabalho horas antes, no pretório. A flagelação romana não tinha número fixo de golpes. Você parava quando o centurião mandava parar, e alguns centuriões não paravam fácil. Este estava sangrando através do que quer que tivessem jogado sobre seus ombros. Carregava o travessão, o braço horizontal da cruz, não o poste inteiro. Seus joelhos haviam cedido 2 vezes na estrada. Na segunda vez, puxamos um homem da multidão para carregar o resto do caminho. E mesmo assim, em silêncio, havia uma coroa de espinhos na cabeça. Não uma decoração. Espinhos da região, longos e duros como anzóis de ferro. Alguém havia pressionado para baixo. Havia sangue seco nas têmporas e ao longo do queixo, já escurecendo naquele tom de ferrugem que o sangue assume quando o sol o seca devagar. E acima do sangue, acima dos espinhos, acima do rosto inchado e espancado que mal se reconhecia como rosto, os olhos. Eu quase desviei o olhar, quase segui minha própria regra. 20 anos de treinamento, 20 anos de uma disciplina construída golpe por golpe para exatamente esse momento. E algo não funcionou. Não houve trovão, não houve voz. Apenas algo na qualidade daquele olhar enquanto subíamos a colina. Não direcionado a mim, não um desafio, não uma acusação, não a súplica desesperada que eu estava acostumado a ver. Ele olhava para algo que eu não conseguia ver, algo além da colina, além daquele momento particular de um homem sendo conduzido à execução numa manhã de sexta-feira de primavera na Judéia. Retornei ao meu posto, dei as ordens, meus homens sabiam o que fazer. Tínhamos feito muitas vezes. O madeiro foi posicionado, as cordas foram usadas primeiro para estender os braços. Você localiza o ponto certo do pulso antes do prego, não a palma. Os ossos da palma não sustentam o peso. E o cheiro de ferro aquecido pelo sol misturou-se ao sangue fresco quando o primeiro prego encontrou a madeira. O martelo subiu, e então, antes de cair, o homem abriu a boca. Ele rezou, não por si mesmo. Já havia ouvido homens rezar antes de morrer. Rezar é universal diante da morte. Rezam por misericórdia, pelas famílias, por passagem rápida. Este não rezou por nenhuma dessas coisas. Olhou para cima através do sangue e dos espinhos e disse, em aramaico, algo que um dos judeus presentes me traduziu mais tarde. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os pregos ainda não tinham terminado. Seus braços estavam estendidos sobre a madeira. O sangue era fresco, e ele rezou por nós. Lhes, plural, o que incluía meus homens, o que me incluía. Carrego um escudo há 23 anos, e sentiu absorver lanças de homens que queriam minha morte. Nada nunca me atingiu como aquele pronome. Não disse nada. Me afastei. Me disse que era delírio. Trauma extremo produz declarações estranhas. Eu havia visto antes. Arquivei a informação e voltei às ordens do dia. Levantar o travessão, fixar o letreiro. Este é Jesus, o rei dos judeus, e esperar. Erguemos a cruz. Depois vieram as vestes. O direito militar romano era claro. A propriedade do condenado passava para o esquadrão executor. Os mantos de fora se rasgaram em 4 partes sem dificuldade. Mas a túnica era diferente. Tecida de uma só peça, de cima a baixo, sem costura. Rasgá-la a tornaria inútil. Alguém trouxe dados de osso. Não me lembro quem ganhou. Talvez eu. Não estava prestando muita atenção aos dados. Estava prestando mais atenção ao homem do que havia planejado. Anos depois, alguém me mostrou uma passagem dos Salmos, escrita, me disseram, pelo rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes daquela manhã. Dizia, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Os dados que rolaram naquela manhã estavam citados em texto sagrado, antes de Roma existir como república. Não há um lugar confortável para guardar esse pensamento. Tentei. Nunca ficou. A escuridão veio ao meio-dia. Não gradualmente. Esse é o detalhe que preciso que você entenda. Esta escuridão veio da maneira que uma mão se fecha sobre uma chama de vela. Em um momento você tem luz. No momento seguinte não tem. Já vi eclipses solares. Um eclipse escurece e retorna em minutos. Esta escuridão ficou por 3 horas. E era semana de Páscoa. A festa judaica é calculada na lua cheia. E eclipse solar em lua cheia é astronomicamente impossível. Não havia explicação disponível dentro de nenhum manual que eu conhecia.
conhecia. Fiquei de pé no escuro por 3 horas segurando uma lança que não conseguia mais ver. Os sons continuavam. Choro à distância. Vozes da multidão, mais baixas agora, da maneira que as pessoas ficam em silêncio quando algo deixa de ser entretenimento. A respiração laboriosa do homem na cruz. Fiquei de pé no escuro e pensei no que eu acreditava. Não deliberadamente. O pensamento chegou sem convite, da maneira que um cheiro chega. Pensei, acredito que Roma é justa. Acredito que esta sentença foi justa. Acredito que sou soldado de uma civilização que representa a ordem no mundo. E naquela escuridão, pela primeira vez em 23 anos, não consegui me fazer acreditar nisso. Perto da 9ª hora, o homem gritou. Falava em aramaico, em voz alta, com o pouco de ar que ainda tinha. Alguém ao meu lado, um jovem escriba, pelas roupas, ficou branco. Disse baixinho, é o Salmo de Davi. Ele está recitando o Salmo de Davi. O primeiro versículo desse salmo. Deus meu, por que me abandonaste? Um homem morrendo de asfixia traumática estava recitando a escritura. Quero que você entenda a realidade física do que estou descrevendo. A crucificação mata por falência respiratória progressiva. Cada respiração exige que o condenado se empurre para cima, contra os pregos, para expandir a cavidade torácica. Neste estágio, depois de horas na cruz e da flagelação severa, os músculos necessários para isso estavam cedendo. Cada sílaba custava mais do que você ou eu já pagamos por qualquer coisa. E o mesmo salmo que ele recitava ao morrer continha, mais adiante, a linha sobre as vestes repartidas entre soldados e a túnica sorteada. O mesmo salmo, os dados, a oração, a escuridão, tudo no mesmo documento, escrito 1000 anos antes. Não disse nada. Não tinha palavras há algumas horas. Depois, ele morreu. Sei exatamente quando aconteceu. Sabia antes de verificar, pela qualidade do ar, a coisa que aprendi a reconhecer sem precisar checar o pulso. Mas a morte deste homem foi diferente de todas as outras em um aspecto. Pareceu uma escolha, e entregou o espírito. O grego que João usa é paredoken to pneuma. Ele entregou, transmitiu o espírito. Não, ele morreu, ele entregou. Já vi homens lutar contra a morte até a última contração involuntária. Já vi homens aceitá-la passivamente. Nunca vi um homem parecer decidir o momento. Mas foi o que experimentei de pé diante daquela cruz. A terra tremeu logo depois. As rochas se partiram. Ouvi-as quebrando acima e abaixo de nós. Um som como madeira numa grande tempestade. Mas não havia tempestade. O ar estava parado. O céu voltava ao azul ordinário da tarde. E me ouvi falar. Não planejei as palavras. Saíram da maneira que a verdade às vezes sai, antes que você possa escolher guardá-la dentro. Verdadeiramente este era filho de Deus. Meus homens me ouviram dizer isso. Não posso desfazê-lo. Aqui está o que aquela tarde realmente me custou, além do óbvio. Fui para casa naquela noite. Escrevi um relatório limpo, profissional, o tipo que havia escrito depois de centenas de execuções. Sentença cumprida, sem complicações. Atividade sísmica incomum, investigando. Nada sobre a oração, nada sobre a escuridão, nada sobre as 6 palavras que disse em voz alta. O relatório foi uma mentira de omissão, a primeira que já escrevi em 23 anos de serviço. Depois disso, as mentiras de omissão se multiplicaram, porque uma vez que você escreve uma, estabeleceu que certas coisas não pertencem ao registro. E uma vez que certas coisas não pertencem ao registro, você começa a viver no espaço entre o que sabe e o que reporta. Esse espaço fica mais largo com o tempo, não mais estreito. Não podia explicar a Pilatos o que havia experimentado. Não podia explicar aos meus homens. Eles haviam sentido algo naquela tarde também. Eu via nos rostos deles no jantar, mas nenhum de nós falou, da maneira que soldados não falam sobre as coisas que quebram protocolo com a mente. Estava sozinho com isso. 23 anos de vida construída sobre certeza, e eu estava sozinho com uma verdade sem vocabulário e sem comunidade que pudesse recebê-la. Esse é o peso que carreguei para fora de Jerusalém naquela noite. Não culpa. Havia feito meu trabalho, por ordem, dentro da lei, não medo. Algo que ainda hoje não consigo nomear com precisão. O mais próximo, o conhecimento irrevogável de algo que muda permanentemente a escala pela qual tudo mais é medido. Uma vez que você sabe algo assim, toda outra escala parece insuficiente, e você nunca mais consegue voltar para as medidas menores. Esse foi o custo real. Não o que aconteceu comigo por fora. O que aconteceu por dentro, no caminho para casa, numa cidade que cheirava a pão de Páscoa e sangue de cordeiro, e a poeira específica de um lugar onde algo havia acabado, ou começado, não sabia qual, naquela noite. Ainda não tenho certeza total. Anos depois, muitos anos depois, quando havia tempo suficiente entre mim e aquela colina para ver as formas com clareza, comecei a entender algo que não tinha palavras para dizer no próprio dia. A presença de Deus não pediu minha permissão. Não entrou pela porta da devotão ou do templo ou da fé que eu nunca havia cultivado. Entrou num local de execução, através da percepção de um homem treinado especificamente para não perceber nada além da tarefa imediata. Entrou enquanto eu cumpria ordens que, dentro de qualquer análise racional do
contexto histórico e político, eram ordens legítimas dentro do sistema ao qual eu pertencia. Isso me perturbou por anos. Porque eu esperaria que uma experiência desse peso viesse acompanhada de merecimento, de procura, de abertura prévia. Eu não estava procurando nada naquela manhã, além de terminar meu turno antes do início do Shabat. E ainda assim, o testemunho mais poderoso sobre aquele homem não veio de nenhum dos discípulos que o haviam seguido por 3 anos. Eles fugiram. Veio do centurião que estava lá para matar. Pensei sobre isso muitas vezes, sobre o que significa que a confissão mais documentada naquele dia, registrada tanto em Mateus quanto em Marcos, veio do executor, não do devoto, do profissional da morte. Como se o ponto não fosse que o mais fiel havia reconhecido algo, como se o ponto fosse que o mais improvável não havia conseguido não reconhecer. Há uma diferença entre essas duas coisas, uma diferença que eu, como ex-soldado que passou 23 anos avaliando a credibilidade de testemunhos em tribunais militares, sei apreciar. Um discípulo que confessa é esperado. Um inimigo que confessa é evidência. Agora deixa eu te falar sobre você, não sobre a história, sobre você. Você não chegou até aqui por acidente. Alguma coisa trouxe você a este relato específico, neste momento. Pode ser curiosidade histórica, pode ser fé já formada que quer profundidade, pode ser um algoritmo que não tem ideia do peso das coisas que serve, mas você chegou. E eu acho que conheço um tipo de pessoa que chega até aqui. É a pessoa que nunca pisou voluntariamente numa igreja, que construiu a vida inteira sobre o que pode ser medido, sobre o que pode ser explicado, sobre o que tem evidência verificável, que acha que religião é, em última análise, uma forma sofisticada de gestão do medo. E não é totalmente errada nisso, porque muita religião é exatamente isso. Mas que em algum momento da vida, se viu diante de algo que não conseguia explicar de forma satisfatória. Não precisou ser dramático. Não precisou ser um terremoto ou 3 horas de escuridão. Pode ter sido a morte de alguém que transformou o silêncio numa substância diferente. Pode ter sido um momento de gratidão incontrolável numa manhã comum, sem causa proporcional ao que você sentiu. Pode ter sido uma coincidência específica demais para ser descartada como coincidência, e que você descartou mesmo assim, porque não havia onde colocar. Você ficou quieto por um momento que ainda não processou completamente, e depois voltou ao trabalho, da maneira que soldados voltam ao trabalho. Isso é exatamente o que eu fiz no caminho para casa naquela noite. Voltei à rotina, escrevi o relatório, jantei, dormi mal, mas dormi, e carreguei aquilo em silêncio por muito tempo, porque não havia estrutura disponível que pudesse receber o peso daquela experiência sem deformá-la em algo menor do que era. Essa solidão, a solidão de saber algo sem ter vocabulário ou comunidade para processá-lo, é diferente da solidão do luto, que a maioria das pessoas consegue nomear. É a solidão de uma percepção sem categoria. É mais silenciosa e, por isso, mais pesada. Eu reconheço você nessa solidão. Não porque sua experiência seja idêntica à minha, mas porque a estrutura é a mesma. Você encontrou algo no limite do que consegue explicar, e o limite cedeu por um momento, e você não sabe bem o que fazer com esse momento desde então. Não vou te dizer o que fazer com ele. Qualquer coisa que eu dissesse agora soaria como instrução, e instruções não funcionam para esse tipo de coisa. O que posso dizer? O momento não foi engano. O limite que cedeu era real, e o fato de que você não tem onde colocar a experiência não é evidência de que ela não aconteceu. É apenas evidência de que os seus recipientes atuais são menores do que o que você encontrou. O que eu sei, depois de tudo, ele podia ter morrido em silêncio. Nenhuma lei física ou humana o obrigava a rezar por nós durante a cravação dos pregos. Nenhuma lei o obrigava a recitar o Salmo de Davi ao expirar. E quando a lança entrou no lado direito para confirmar a morte, o sangue e a água que saíram separados, nessa ordem, o que a medicina forense identificou 2000 anos depois nesse detalhe, é clinicamente preciso de uma maneira que nenhum escritor do século I tinha vocabulário para fabricar. João escreveu o que viu sem entender o que estava documentando. Havia detalhes demais para ser descuido. Havia especificidade demais para ser mito. E havia um pronome, lhes, que me incluiu antes de eu ter feito qualquer coisa para merecer ser incluído. Dito por um homem com os pulsos pregados numa madeira, rezando pelos homens que estavam fazendo isso. Esse pronome é o que carrego até hoje. Não como peso agradável, como uma verdade que mudou a escala de tudo. Uma vez que alguém reza por você no pior momento da vida deles, incluindo você explicitamente, enquanto você cumpre as ordens que os estão matando, você não consegue mais se medir pelo sistema que usava antes. As medidas antigas não funcionam mais. Esse é o meu relato. Eu estava
estava lá. Não era discípulo. Não havia razão emocional para inventar. Era o centurião responsável pela execução. E o que vi naquela tarde quebrou a única coisa que 23 anos de serviço militar não haviam conseguido quebrar. A certeza de que eu sabia como o mundo funcionava. Na próxima história, vou te trazer uma voz diferente. Alguém que também estava presente em momentos que mudaram o curso de tudo, mas por dentro de uma experiência completamente diferente. Antes disso, uma pergunta. Não sobre essa história, sobre você. Houve um momento na sua vida que ficou sem categoria? Algo que você encontrou no limite do que consegue explicar e que você arquivou, não porque era falso, mas porque não havia onde colocar? Eu fiquei de pé no escuro por 3 horas sem resposta, e a ausência de resposta não foi o fim da história, foi o começo.